Como criar um caça tão superior que mesmo depois de 13 anos, com a produção encerrada, o seu principal concorrente ainda nem está em fase operacional? Senta que lá vem história. Saudações, aeronáutica! Tudo bem com vocês? Tudo bem. Em uma área de conflito, quem tiver o controle dos céus tem uma enorme vantagem sobre o inimigo. E para conseguir conquistar essa vantagem é que existem os caças de superioridade aérea. O objetivo desses caças é garantir que os caças do inimigo fiquem afastados da área defendida ou sejam derrubados tentando se aproximar. E hoje o caça de superioridade aérea mais avançado do mundo já não é mais produzido desde 2011. É o F-22 Raptor. No início lá da década de 1980, a Força Aérea Americana tinha como seu principal caça o McDonnell Douglas F-15 Eagle, que tinham recém entrado em operação. A Guerra Fria e a corrida armamentista corriam soltas, e os serviços de inteligência levantaram a preocupação sobre os caças soviéticos que estavam em desenvolvimento na época, que era o MiG-29 e o Sukhoi Su-27, que mostravam ser extremamente manobráveis. Além disso, os soviéticos tinham um novo avião de vigilância, o Beriev A-50, e novos mísseis antiaéreos, e com isso o medo que o F-15 e o F-16 já não pudessem garantir a superioridade em caso de uma guerra, aflorou nos americanos. Em 1981, a Força Aérea desenvolveu um requisito para um caça tático avançado, ATF em inglês, como um novo caça de superioridade aérea. Esse novo caça deveria aproveitar as tecnologias no design de caças, ou seja, era para ser um caça mesmo, só que tinha que incluir materiais compósitos, ligas leves, sistemas avançados de controle de voo fly-by-wire, motores de maior potência que permitissem velocidades acima de Mach 1.5 sem o uso de pós-combustores e tecnologia furtiva aos radares. As propostas para os novos aviões deveriam cobrir missões de combate ar-ar e ar-terra, mas com o passar do tempo decidiram fazer uma nova competição para os aviões de ataque ao solo, e o ATF deveria se concentrar apenas nos combates aéreos. 7 fabricantes propuseram novos projetos para entrar nessa disputa: a Boeing, General Dynamics, a Grumman, a Lockheed, a Northrop, a McDonnell Douglas e a Rockwell. Às vezes eu fico pensando, sobre essas invenções que transformam a nossa vida ao longo dos tempos. Cara, olha os requisitos para esse caça e olha a quantidade de empresas participando. E assim como várias inovações revolucionaram a aviação e a nossa vida também, os novos modelos dessa Tech T-Shirt da Insider estão aqui para mudar de forma definitiva a maneira como a gente vê as camisetas no dia a dia. Eu sou a prova disso, moçada. Eu tava vendo os meus primeiros vídeos lá, os antigos, quando eu fiz para Insider, os primeirões lá, e a camiseta da Insider ficava por baixo da camiseta do Aviões e Músicas. Olha que absurdo. Eram as undershirts. Mas depois que essas camisetas vieram pra cima, velho, nunca mais eu voltei para as camisas normais. Seria como usar isqueiros e depois querer voltar pro fósforo. Ou viajar de primeira classe e depois voltar para econômica. Não dá mesmo. Eu sou fã da Insider e o pessoal que deixa o feedback aí nos comentários também é, viu? Quem não gosta de usar o melhor da tecnologia e do conforto? Fibras 2 vezes mais macias que o algodão, tecnologia antibacteriana, alta respirabilidade, conforto térmico, cores que não desbotam e tecidos que desamassam no corpo. A Insider ganhava essa concorrência da Força Aérea Americana, cara. Olha essa Tech T-Shirt Heavy, uma camiseta mais grossa, que não marca o corpo. E quando você acha que estava bom antes, a Insider vem e faz uma melhor ainda. Então venha para o futuro você também. Usa o cupom LITO12 em toda a loja da Insider e tem o link aí na descrição. Você nunca mais vai voltar atrás.
atrás. Então, vamos voltar para a concorrência, que a Insider não tem concorrente hoje, tá? Vamos lá. Em 1993, a Força Aérea abriu uma outra concorrência, agora para a fabricação dos motores que iriam equipar os novos caças com a participação da Pratt & Whitney e da General Electric. E aí, em 1984, o comitê encarregado do ATF informou que esse novo avião deveria ter um peso bruto de decolagem de 50 mil libras, que daí uns 23 mil quilos, 23 toneladas. Um raio de missão de 800 milhas, que dá 1.300 quilômetros, velocidade em super cruise de Mach 1.4 até 1.5 e capacidade de operar em uma pista de apenas 610 metros. E redução da assinatura de radar também, particularmente no setor da frente do avião. Duas das empresas concorrentes tinham experiência em aeronaves furtivas. A Lockheed, que tinha o projeto do F-117, o Nighthawk, que a gente já viu o vídeo dele aqui, ó, e a Northrop, com o B-2 Spirit. Ambos eram muito secretos na época. A Lockheed tinha a proposta inicial de um caça parecido com um mini SR-71, que é o Blackbird, né? Mas que ainda assim era grande e pesado, e aí teve que redesenhar o projeto. Ela primeiro pensou em utilizar como base, então, o desenho do F-117, mas ela viu que esse desenho todo, né, quadradão ali, todo facetado do avião, apresentava sérios problemas aerodinâmicos em velocidades supersônicas e teve de partir para uma abordagem diferente, porque o F-117 era subsônico, né? E aí, em julho de 1986, propostas foram apresentadas pelos competidores. Porém, a Grumman e a Rockwell desistiram. Falaram, isso é muito trabalho para a gente. E uma vez que se esperava que os fabricantes tivessem de fazer grandes investimentos para desenvolver essas tecnologias necessárias para esse caça, a Força Aérea incentivou que essas empresas se organizassem em dois grupos. A Lockheed, Boeing e a General Dynamics formariam um grupo para desenvolver um dos projetos propostos e, caso o projeto deles fosse o selecionado, eles desenvolveriam juntos. E do outro lado, a Northrop e a McDonnell Douglas formariam esse outro grupo com um acordo semelhante. Daí, em novembro, saiu o resultado com os projetos da Lockheed e da Northrop sendo selecionados. Eles deveriam construir, cada um, uma aeronave de demonstração e validação dessa tecnologia. O design básico do projeto do ATF era incluir em um avião uma aviônica altamente integrada, ou a tecnologia Stealth, Supercruise e agilidade, tudo isso com um alcance operacional que superasse o F-15. E esse novo avião também precisava ter o dobro da confiabilidade e metade dos requisitos de suporte do F-15. Coisa fácil, né? O protótipo da Lockheed, Boeing e General Dynamics foi denominado YF-22 e o da Northrop e da McDonnell Douglas YF-23. Iniciado o projeto detalhado do protótipo, o time do YF-22 começou a enfrentar os seus maiores problemas. No final de junho de 1987, pouco antes de uma reunião executiva das três empresas, eles estavam com quase 4.100 quilos a mais no peso bruto do avião e mais de 5 milhões de dólares no custo unitário do protótipo. Como esses objetivos não foram alcançados, a equipe decidiu recuar e abrir o design para mudanças mais fundamentais, desistindo daquele projeto inicial da Lockheed e recomeçando do zero. Esse foi um dos períodos mais criativos do design conceitual para qualquer avião de caça. E em 90 dias os caras estudaram diferentes entradas de ar, diferentes tipos de asa, formatos de asa, combinações de cauda. Uma configuração tinha duas grandes caudas em forma de asas de borboleta e se parecia até um pouco com o F-117, embora as pessoas não soubessem disso, já que o F-117 ainda era altamente secreto. A maior mudança que resultou desse trabalho foi optar por asas em forma de diamante, e a busca concentrada de configuração começou com uma série de designs possíveis, com asas trapezoidais e de 1 até 4 caudas. E o projeto, auxiliado por computador, revelou-se fundamental para a conclusão desses estudos de configuração. O esforço ATF, inclusive, foi um dos primeiros caças a serem projetados desde o início usando computadores. E a equipe usou um pacote de desenho bidimensional relativamente rápido, que, porém, era mais adequado para projetar pecinhas detalhadas e não para estudar conceitos de projeto. Computadores da General Dynamics que rodavam outro software
eram transportados para a sede da Lockheed lá no Texas e cerca de 6 engenheiros tiveram que trabalhar em uma sala improvisada num pequeno depósito. Mas isso permitiu analisar mais ideias e com mais detalhes. Aí você vê, né? Um dos caças mais avançados que já foram feitos até hoje, os caras construíram ele num cubículo de quintal, com um monte de máquina e computador. Bom, a asa em forma de diamante proporcionou essa configuração com melhor eficiência estrutural, mantendo o controle que eles precisavam para as manobras, e também esse projeto apresentava uma maior superfície de asa e era estruturalmente mais eficiente. E a corda da raiz mais longa fornecia uma melhor distribuição de peso ali, de carga, através da fuselagem. E mais espaço interno também para equipamentos, para combustível e tudo mais. A configuração final ficou com a asa em forma de diamante. Duas caudas, também em forma de diamante, inclinadas em 28 graus. E para a integração dos aviônicos e dos radares, um Boeing 757 foi modificado com o radome do YF-22 e uma asa lá em cima do cockpit. E 30 engenheiros podiam ir a bordo para realizar todos os testes necessários. O YF-22 foi apresentado ao público em agosto de 1990 nas instalações da Skunk Works, lá em Palmdale. O primeiro avião era equipado com motores GE YF-120 e voou pela primeira vez em 29 de setembro. E o segundo avião, com motores PW YF-119, voou pela primeira vez no dia 30 de outubro. O seu concorrente, o YF-23, já tinha sido apresentado 2 meses antes, em 22 de junho de 1990, com o voo do primeiro avião em agosto e o segundo avião em outubro. O YF-23 era um senhor avião também, e a competição ia ser dura, viu? Uma diferença notável entre os dois era que o YF-22 tinha bocais de empuxo vetorado nos motores, ou seja, a saída dos gases assim do escapamento, elas podiam ser desviadas para cima e para baixo. E o YF-23 tinha os bocais fixos, só que eles eram resfriados para diminuir a assinatura infravermelha que o radar pegaria. Uma outra diferença era que o YF-22 tinha cauda dupla e tinha stabilators, ou seja, os estabilizadores horizontais e os elevators são uma peça só, e elas podem ser atuadas em conjunto ou separadamente. Já no YF-23, a cauda dupla acentuadamente inclinada também funcionava como elevator e eram chamadas de ruddervators. Podia arrumar uns nomezinhos mais criativos para essas coisas aí, não acha não? Ruddervator é muito feio. Bom, durante a campanha de testes, as duas aeronaves mostraram ter um desempenho muito similar em todos os quesitos de missão e de performance também, com o YF-23 sendo um pouquinho mais eficiente na furtividade e o YF-22 sendo mais manobrável nos dogfights, que é quando um caça enfrenta o outro visualmente. Em agosto de 1991, a Força Aérea se decidiu e o F-22, equipado com os motores Pratt Whitney, foi declarado o vencedor. E a Força Aérea planejava, naquela época, comprar 648 unidades do avião de produção. E agora, oficialmente denominado F-22. O valor, 86,6 bilhões de dólares. A fabricação da primeira peça do F-22 de série começou em dezembro de 1993. E na ocasião, o número de aeronaves encomendadas tinha sido reduzido já para 447, com o valor aí de 71,6 bilhões de dólares. E essa produção da primeira aeronave sofreu inúmeros atrasos. E o contrato teve mais reduções e o custo aumentava cada vez mais. O primeiro voo do protótipo de produção do F-22 aconteceu em setembro de 1997. E na ocasião a encomenda já estava em 438 aeronaves, e aí diminuiu para 339. Teve vários problemas técnicos nessa primeira fase, viu? Problema de fabricação com peças fundidas de titânio, delaminação de longarinas, fraquezas estruturais na fuselagem traseira, anomalias nos freios, o sistema de referência inercial, sistema de controle ambiental, vazamentos de combustível constantes, problemas com as pás dos discos de turbina, problemas de vibração excessiva no motor,
Um monte de problema. E o primeiro F-22 operacional ficou pronto só no final de 2005. E a aeronave começou a ser distribuída para os esquadrões em todos os Estados Unidos. Com 13,6 metros de envergadura, 18,9 metros de comprimento e 5,1 metros de altura, ele tem praticamente o mesmo tamanho de um F-15. Só que os motores produzem 35 mil libras de empuxo, com o afterburner. Sabe quanto é no F-15? 23 mil libras. E apesar disso, a performance de ambos é muito parecida. 60 mil pés de teto máximo, velocidade máxima acima de Mach 2.3, porém o F-22 consegue voar em Mach 1.8 em supercruise, sem usar o afterburner. O F-22 é uma aeronave impressionante. Um piloto, uma vez perguntaram para um piloto, como é que ele comparava o F-15 com o F-22. E ele disse que era como se fosse a disputa entre essas duas aeronaves, era como uma partida de futebol entre dois times, sendo que um time é invisível. Deu para ter uma ideia? Então, se você acha que o piloto exagerou, em março de 2003, em um treinamento de combate simulado, um Raptor enfrentou 5 F-15s ao mesmo tempo e saiu vitorioso. E o F-15 nunca perdeu uma batalha. Durante os primeiros anos de serviço, os pilotos do F-22 apresentaram sintomas estranhos como resultado dos problemas no sistema de oxigênio do avião, que incluíam perda de consciência, perda de memória, instabilidade emocional, alterações neurológicas, bem como problemas respiratórios persistentes e tosse crônica. E esses problemas resultaram na paralisação de toda a frota de F-22 por 4 meses, isso foi lá em 2011. E restrições de altitude e distância de voo. Aí, em 16 de novembro de 2010, um F-22 lá da base aérea de Elmendorf caiu, matando o piloto. O acidente foi atribuído a um mau funcionamento do sistema de sangria de ar após a detecção de uma condição de superaquecimento do motor. E aí, o sistema de controle ambiental foi desligado e o sistema de geração de oxigênio também. Daí o Conselho de Revisão de Acidentes lá da Força Aérea decidiu que o piloto era culpado, porque ele não reagiu adequadamente para acionar o sistema de oxigênio de emergência. Não temos acesso a esse relatório aí. Em agosto de 2012 foi descoberta que a válvula usada para inflar o colete do piloto durante as manobras de alto G estava com defeito e restringia a respiração, e o OBOGS, que é um sistema de geração de oxigênio a bordo, reduzia inesperadamente os níveis de oxigênio durante as manobras de alto G. E aí descobriram isso, conserta. Mais modificações no equipamento de suporte de vida e no sistema de oxigênio. E aí finalmente permitiu que essas restrições de voo e distância e altitude fossem suspensas em abril de 2013. E embora o F-22 seja o melhor caça em operação na atualidade, a primeira vez em que ele entrou em combate aéreo mesmo, até agora, foi em 4 de fevereiro de 2023, no ano passado, vocês lembram disso? Foi quando ele abateu um balão espião chinês dentro do alcance visual na costa da Carolina do Sul. E aí muita gente perguntou na época, nossa, mas está usando um caça aí que custa $1 bilhão para derrubar um balão que não tem nem armamento? O problema era que o balão estava a 60 mil pés de altitude. E poucos aviões voam lá. O F-22 voa entre 60 a 65, pode chegar a 70 mil pés. E aí um F-22 foi escolhido para bater o balão. Eles também abateram outros objetos em grande altitude, perto da costa do Alasca. Isso foi em fevereiro também. Em Yukon, aliás, parou de aparecer esses balões lá. Lembra desses objetos que estavam voando lá? Foi um quiprocó ano passado. Bom, com o colapso da União Soviética em 1991, os Estados Unidos já não tinham de dissuadir nenhuma nação, porque os militares lutavam em países onde o F-22 era desnecessário, com nações inimigas que não tinham defesa aérea ou caças suficientes. E aí, o uso dessas tecnologias secretas também impediu que o F-22 fosse vendido para outros países. Até pensar em fazer versões assim mais simples do avião, tirando algumas coisinhas lá que a gente nem sabe o que é, só que a ideia não foi para frente. E aí as restrições orçamentárias lá em 2009 reduziram a encomenda da Força Aérea para apenas 186 exemplares do Raptor, com 150 deles capazes de servir em combate.
Isso levou a Força Aérea a interromper em 2011 a produção do F-22. Existem notícias aí não confirmadas que a Força Aérea planeja gastar mais 7,8 bilhões entre 2024 e 2029 para atualização do F-22, que no momento tem a sua aposentadoria programada para 2030. Você vê, eles vão atualizar um caça que não tem nem concorrente. Bom, com o desenvolvimento lá dos caças russos, o Sukhoi Su-57 Falcon e os chineses Chengdu J-20 Might Dragon, que são caças de quinta geração, aí pode existir a necessidade dos Estados Unidos ter um caça de quinta geração até que um novo caça de sexta geração esteja operacional, que eles já estão fazendo, a gente não sabe o que é. Tá bom? E esse novo jato, provisoriamente conhecido aí como Next Generation Air Domination, é o NGAD, está previsto para entrar em serviço no início da década de 2030. E também vai ser furtivo, vai ter, né? Por que até o Henrique estava perguntando aqui, por que tem aquelas formas meio triangulares? A gente tem um vídeo no canal que explica por que os aviões têm aquela forma para enganar a onda do radar, tá? O vídeo tá aqui, ó. É bem legal esse vídeo. Legal? Curtiram saber a história do F-22? Eu trouxe ela hoje porque tinha um corte meu falando sobre que o F-22 é o melhor avião feito até hoje, não tem concorrente. E aí teve até vídeo no YouTube, o cara falando, esse Lito não sabe de nada, porque o russo lá tem um pá que não sei o que lá, que é fantástico. Só que, pô, em 2011 pararam de fabricar o F-22 e agora que saiu um avião russo, ele quer dizer que é melhor que o F-22? Dá licença, hein? Deixa o like e se inscreva no canal, considere apoiar, é só clicar no botão Seja Membro. Ajuda bastante a gente continuar produzindo conteúdo. Um grande abraço e até o próximo voo.